Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo o vídeo do dia seguinte, depois de um empate do Vasco contra o Cruzeiro. Vou tentar ser sucinto, papo reto, vamos falar de Vasco. Curte o vídeo, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Bom, com o empate de ontem em 2-2 jogando em Minas Gerais, o Vasco, apesar dos pesares, mantém uma sequência muito importante para um time que está brigando para não cair para a segunda divisão. São 5 jogos sem perder, 5 jogos invicto. Se você pegar, quando você abre a tabela do Campeonato Brasileiro, principalmente a tabela do GE, lá eles colocam, não sei se é a do GE, enfim, eles colocam um vermelhinho quando o time perde, o cinza quando empata e o verde quando o time vence. Nos últimos 5 jogos eles colocam isso, né? É a chamada Race, né? Que são o retrospecto recente. E se você pegar ela, o Vasco só não é melhor que 3 times no Campeonato Brasileiro nos 5 jogos. Olha a importância desse percentual, desse aproveitamento do Vasco em uma reta final, precisando de pontos para não cair para a segunda divisão. Só o Palmeiras, que lidera a competição, tem 4 vitórias e 1 derrota. O Grêmio tem 4 vitórias e 1 derrota, tem aí vitórias a mais que o Vasco. E o Atlético Mineiro, que tem exatamente o mesmo número de vitórias e empate do Vasco. São 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. Então, nesses últimos 5 jogos, o Vasco é G4. Nos últimos 5 jogos, só o Palmeiras e o Grêmio conseguiram ser melhores que o Vasco no Campeonato Brasileiro. É muito importante. Olha essa parte de baixo, olha os times que brigam com o Vasco para não cair. O Santos, o Cruzeiro, o Bahia, né, o Goiás. Então o Vasco é melhor até que os times intermediários, enfim, só 2 times conseguem ter um melhor desempenho do que o Vasco no Campeonato Brasileiro nos últimos 5 jogos. Então é importante, embora a gente tenha sentido um gosto amargo ontem, porque o Vasco, depois de um tempo de parada FIFA, a gente esperava mais uma evolução desse time do Ramon Dias. Eu acho que o Ramon tá pecando com o Praxedes. O Praxedes não pode ser meia do Vasco. Não tem condições de ser titular, até enganou um pouco quando chegou com aquele trio com o Zé e o Paulinho, mas agora o rendimento caiu demais, o Vasco não consegue dominar o meio de campo, não consegue agredir, não consegue pisar na área adversária, ficou escancarado ontem quando colocou em campo o Payet, né? O Payet e o Marlon Gomes, e a bola começou a chegar, aí a bola começou o Verratti começou a ter mais opções, né? E a gente errou alguns gols, o tal do Sebastião, meu Deus do céu, o Sebastião errou umas 3 chances, tanto que saiu depois, tem um vídeo dele aí, ele cabisbaixo, e aí vai o Medel, o Verratti, os caras tudo tentando consolar ele, porque ele ficou muito triste com os gols perdidos ontem, dava ontem para ele ter quebrado o jejum, né? Mais de 1 ano sem fazer gol. Ontem ele teve essa possibilidade e não conseguiu. Então, Sebastião, Praxedes, até o Rossi ontem jogou muito mal. Acho que esse negócio de botar o Rossi e tirar o Peck da posição onde ele tá rendendo, acho que não é legal, não é bacana. Enfim, então, um futebol que deixou a desejar. E no resultado a gente consegue buscar um empate, a gente consegue buscar um ponto jogando fora contra um time que, olha só, se você pegar os times que venceram o Vasco em São Januário, o Vasco não conseguiu devolver uma vitória jogando fora de casa. O Bahia ganhou do Vasco em São Januário, o Vasco foi lá e empatou 1-1. O Goiás ganhou do Vasco em São Januário, o Vasco foi lá e empatou em 1-1. Quem mais? O Santos ganhou do Vasco São Januário, o Vasco foi lá e foi goleado. Agora, o Cruzeiro ganhou do Vasco São Januário, o Vasco foi lá e empatou. O Vasco teve muita dificuldade com adversários diretos nesse Campeonato Brasileiro. Se não fosse os pontos conquistados em cima do Fortaleza, em cima do Atlético Mineiro, em cima do Fluminense, em cima dos times que estão brigando na parte alta, a gente já estaria na segunda divisão. Porque o Vasco teve muita dificuldade em confronto direto. Só conseguiu ser efetivo, ter um bom desempenho contra o América Mineiro, que foram 2 vitórias, e contra o Curitiba.
Só, porque foi um empate lá e uma vitória em São Januário, até por goleada. Só, esses dois times que caíram para a segunda divisão. Os outros, os concorrentes diretos, o Vasco foi uma negação. E ontem confirmou isso com o Cruzeiro. O Atlético Paranaense é outro que venceu o Vasco São Januário. Será que a gente consegue buscar uma vitória? O Vasco não ganha lá na Arena da Baixada há um tempão, né? Acho que desde 2014, desde que eles fizeram a arena lá, o Vasco não vence o Atlético Paranaense. Criou-se uma rivalidade por causa de rebaixamento, briga de torcida, e não vai ser um jogo fácil. Eu tô me apegando também porque o Santos, por exemplo, vai encarar um adversário complicado. Agora me falhou. Então a galera colocou quem é que o Santos vai pegar e agora me escapou. Mas o Cruzeiro vai pegar o Goiás fora de casa, né? O Bahia vai pegar o Corinthians na arena. Então esses times não vão... o Santos pega o Botafogo. O Santos pega o Botafogo. Então esses times também não vão ter vida fácil. Se o Vasco conseguir manter a invencibilidade, ainda que busque um ponto em cima do Atlético Paranaense fora de casa, já está de bom tamanho para a gente buscar uma vitória contra o Corinthians e escapar de vez dessa queda para a segunda divisão. Para finalizar o vídeo, eu vou falar aqui das pataquadas, das confusões do caralho que cometeu o seu Voaden, né? Ontem pela TV ficou claro que ele expulsou o Rossi no banco de reserva por reclamação. Inclusive o Rossi foi às redes sociais, lá no Twitter, publicar um pedido de desculpa para a torcida do Vasco. Eu vou abrir aspas para o que o Rossi publicou no seu Twitter. Venho através desse post me desculpar com a torcida vascaína pela expulsão no jogo de hoje. Fato que não vai voltar a repetir, fecha aspas. Eu tenho esse negócio de jogador pedir desculpa porque foi expulso. Se for uma expulsão cabaça, uma expulsão... Agora, o cara às vezes tá puto ali, reclama, porque acho que o juiz prejudicou o Vasco. Acho que isso é do jogo, cara. Isso é do jogo. Agora, tem umas expulsões que elas são inexplicáveis, mas algumas expulsões, eu acho que às vezes uma falta, que o jogador ia sair na cara, o zagueiro teve que derrubar, enfim, é do jogo, é do jogo. Acho que não tem que ficar pedindo desculpa, não. Só, como eu falei, quando se for uma expulsão muito cabaça, de muito vacilo. Você tá ali no calor do jogo, reclamar com o juiz, acho que é normal. Só que tem um porém. O juiz, o Voaden, ele liberou ali a súmula, e na súmula ele colocou que expulsou não foi o Rossi, não. Ele expulsou foi o Gabriel Peck. Olha a confusão que o Voaden fez. Ele coloca o seguinte na súmula: expulsei esse atleta, ele bota o Gabriel Peck, né, diretamente do campo de jogo, quando estava no banco de reserva protestando contra a decisão da arbitragem de forma grosseira e ofensiva, fecha aspas, para o Voaden, dizendo que estava sendo xingado pelo Gabriel Peck, que estava no banco de reserva. Mas o Gabriel Peck não estava no banco de reserva. O Gabriel Peck estava no jogo, até fez o gol do empate. Aí vamos ver como é que vai ser essa confusão agora, né? Porque ele disse que expulsou o Peck. E o Rossi que a gente viu que foi expulso, até pediu desculpa nas suas redes sociais. Ele deve fazer a alteração, a correção. Não sei o que ele estava bebendo durante o jogo. Com certeza não era água, né? E para finalizar também tem o lance finalizar a questão de arbitragem. O lance do gol, do pênalti no final do jogo, que o Rossi lá bate a mão na bola. Uma polêmica, porque quando o lance, o quadro mostra chutando, e quando adianta o quadro, o frame ali, quando eles param pra gente ver, o jogador do Cruzeiro, o Vital, ele tá à frente, ele tá em posição irregular, aparentemente. E na hora que eles vão dar o pênalti para o Cruzeiro, eles não mostram traçando a linha, para mostrar que o jogador estava em condições legais. Aí ficou muita gente dizendo, inclusive no vídeo de ontem, que o gol foi irregular porque o Vital estava impedido. Só que tem uma foto que está circulando nas redes sociais, vou colocar essa foto aí, que mostra que o Vital, Matheus Vital, estava em condições sim, ele estava antes, na linha ali, antes dos jogadores do Vasco. Então foi sim uma jogada de posição legal. Aí a discussão é sobre o pênalti. Tem gente que acha que não foi, tem gente que acha que foi. Eu acho que foi pênalti, tá? Então tá aí o esclarecimento sobre o lance também envolvendo o Matheus Vital, tá? Saiu atualização sobre
rebaixamento, aquela matemática do caralho que a gente fica falando. Eu não vou dizer quem é que fez e quanto que é, só vou dizer que o Vasco tem de 13 a 15% de chance de cair para a segunda divisão, segundo os matemáticos, e 43% de chance de ir para a Sul-Americana. Sul-Americana é quase, escapou da queda, é quase você ganha o prêmio e ir para a Sul-Americana. Só 2 times que não vão para a Sul-Americana, né, que é até o 17º, 8º, 9º e 20º caem, 15º e 16º não vão para a Sul-Americana. Então o 14º lugar já pega a vaga para a Sul-Americana. O Santos, que tem 42, Vasco tem 41, o Santos está pegando vaga para a Sul-Americana. O Cruzeiro e o Vasco são os 2 times que estão sem vaga para a Sul-Americana. Então o Vasco está na briga, tem 46% se escapar de ir para essa competição o ano que vem. E seria importante, né? Jogar a Copa do Brasil, Sul-Americano e Campeonato Brasileiro seria bastante importante para o Vasco. Eu quero agradecer aqui o meu amigo Eriquinho, que esteve aqui em Brasília, tirou foto, mora lá em Juazeiro do Norte, no Ceará. Ontem ele estava comemorando com a torcida, com a Força Jovem de lá, de Juazeiro, e depois rolou sertanejo, uma galera mandando abraço pro canal. Vou deixar aí para finalizar os cantores, né? O Miguel Ibrahim, lá de Juazeiro do Norte, e a dupla Jairzinho, nome de jogador, né? É Jairzinho e Jefferson Alencar, mandando um alô para o canal, para a galera que tava no show, beleza? Desejar para vocês um dia abençoado, curte o vídeo, comenta, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas. Um alô para o Vascaíno Cerrado, diretamente de Juazeiro do Norte, meu amigo aí de Brasília. Deixa o like aí, ajuda a chegar nos 100 mil inscritos. Tamo junto, Eriquinha, é nóis. Valeu, meu irmão. É nóis. Vamos abraçar aí, galera, o canal do YouTube aí, Vascaíno do Cerrado. É o melhor canal do torcedor vascaíno, tá? Então você que tá aí, ó, querendo juntar a sua galera que torce pelo Vasco, procura aí no YouTube Vascaíno do Cerrado. Não esquecer também, não esquecer de se inscrever, tá bom? O link já para chegar, já chegou mais de 100 mil inscritos. E a gente de Juazeiro do Norte também está junto em forma aí com o Vascaíno do Cerrado. Então vai lá, fica podendo de tudo, toda a equipe dos Vascaínos. E aquele abraço de Eriquinho, Jairzinho e Gerson. Tamo junto! Abraçando o Thiago Fontes, ele que é dos Vascaínos do Cerrado. Tamo junto aí, galera. Vamos pro Eriquinho aí, ó.